Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda. 3-0 no Liverpool, ficou marcado na história. Fala rapaziada, eu sou o Marcos Bacana do canal Acima de Tudo Rubro Negro. No vídeo de hoje iremos falar tudo sobre o jogo entre Flamengo e Vélez pela semifinal da Libertadores. Também falaremos sobre a eliminação do Palmeiras ontem para o Atlético Paranaense. Antes de mais nada, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações, clicando no sininho e deixem aquele like bacana. Galera, então vamos falar do jogo entre Flamengo e Vélez, logo mais às 21h30 no Maracanã pela semifinal da Liberta. O Flamengo está com uma grande vantagem, adquirida no jogo de ida lá na Argentina. Ganhamos de 4-0, podemos perder até de 3-0 e estaremos na final. Mas o Flamengo vai entrar em campo para vencer, porque o Flamengo está em grande fase, tem uma boa campanha na Libertadores, então a intenção é passar para a final com uma grande vitória. O Flamengo terá alguns desfalques, né? Entre eles o Léo Pereira e o Davi Luiz, poupará alguns jogadores, entre eles o Gabigol e o Thiago Maia, porque eles estão com cartão amarelo, 2 cartões. Se eles tomassem um cartão no jogo de hoje, eles ficariam fora de uma eventual final contra o Atlético Paranaense. Sim, o Atlético Paranaense passou pelo Palmeiras. Falaremos um pouco desse jogo na sequência do vídeo. Então o Flamengo irá ter esses 4 desfalques, além da possível ausência do De Arrascaeta, que der dúvida para o jogo de logo mais. Então, se o De Arrascaeta não jogar, o Flamengo entrará em campo com a seguinte formação: com o Santos na lateral direita, o Rodinei, na esquerda o Felipe Luiz, no miolo de zaga Fabrício, Bruno e Pablo, no meio campo Pulgar, João Gomes, Vidal e Everton Ribeiro, lá na frente Pedro e Cebolinha. Se o De Arrascaeta jogar, o Pulgar ficará no banco. Então tem essa dúvida entre o De Arrascaeta e o Pulgar, mas acredito que o De Arrascaeta jogará pelo menos o primeiro tempo ali para o Flamengo sacramentar, vamos dizer assim, a nossa vaga na final. E no segundo tempo acredito que ele sairá, porque ele está com um probleminha no pé direito, um pisão que ele levou no último jogo contra o próprio Vélez. Na minha opinião, galera, o Flamengo tem que entrar como se estivesse precisando ganhar um jogo, ou seja, jogar com seriedade, aplicação, esquecer da vantagem. Logicamente, não precisa entrar na guerrinha que certamente o Vélez vai fazer, né? Aquela escatimba que é natural do futebol argentino. Mas temos que estar aplicado, jogar o futebol. E naturalmente conseguiremos vencer novamente, porque nosso time, mesmo com alguns desfalques e alguns jogadores poupados, nosso time é superior ao do Vélez. Então, acredito eu que se o Flamengo jogar com aplicação, sabendo utilizar a vantagem, usar o desespero do adversário, certamente o Flamengo não terá muita dificuldade de vencer esse jogo. Mas repito, tem que saber jogar o jogo, entender o que está acontecendo dentro do jogo, para que a gente tenha uma grande vitória. O nosso modo de jogo, vamos dizer assim, será o mesmo, né? 4 jogadores no meio campo, 2 atacantes. Diferentemente do normal, acredito eu que o Cebolinha vai jogar pelo lado esquerdo. Quando tem o Gabigol e o Pedro, o Gabigol fica mais pro lado direito. Então só vai mudar o posicionamento. Mas com isso até facilita um pouco o Rodinei, né? Porque esse corredor ficaria aberto para a ultrapassagem do Rodinei. Já que do outro lado o Felipe Luiz não costuma ir muita linha de fundo, teremos a jogada de linha de fundo pelo lado esquerdo, o que normalmente não acontece quando tem um Gabigol, porque o Felipe Luiz, repito, não é um jogador de muito linha de fundo, ele é mais de jogar por dentro, né, tentar a tabela ali por dentro, ele não é um lateral de profundidade. Já o Rodinei ele consegue ir a linha de fundo. Então, qual possível ausência do Gabigol, né, que ele não jogará de fato, nem relacionado foi, o Rodinei terá esse corredor livre para poder explorar. Então, desse ponto seria até interessante. Como eu acabei de falar para vocês aqui, o De Arrascaeta está com um probleminha no pé, mas acredito que ele entrará em campo pelo menos nos primeiros 45 minutos para garantir a nossa classificação. E, repito, estamos com a vaga na mão, mas é futebol, temos que respeitar o adversário. Não é criar aqui demagogia, falar que que o Flamengo tem que respeitar. Tem que respeitar de fato, porque é futebol. A gente tem que colocar na cabeça isso, que futebol tudo pode acontecer. Dentro de uma lógica, o Flamengo praticamente está classificado, mas dentro de campo, os jogadores têm que saber entender o que acontece em torno dele, essa euforia natural de nós torcedores, imprensa também dizendo que nós já estamos classificados,
mas o jogador não tem que levar isso para dentro de campo não, ele tem que jogar o jogo. Chegar lá, tiver que fazer 2, 3 fáceis gols, que é a melhor maneira de respeitar o adversário nessa situação, é fazendo o maior número de gols possíveis. Então, essa é a postura do Mengão. Agora falando um pouquinho do possível adversário, né? Do adversário numa possível final, né? Seria o Atlético Paranaense, que conseguiu um empate ontem de 2-2 com o Palmeiras em São Paulo, depois de estar perdendo de 2-0. No primeiro tempo, o Palmeiras fez o primeiro gol aos 3 minutos com o Scarpa, teve várias outras oportunidades. O goleiro Bento, por sinal um bom goleiro, esse goleiro do Atlético Paranaense, fez uma grande defesa. E no finalzinho do primeiro tempo, o Murilo, zagueiro do Palmeiras, foi expulso. Aí dessa vez, o adversário que estava jogando contra o Palmeiras soube usar o jogador a mais, diferentemente do Cuca, nas quartas de finais entre Palmeiras e Atlético, não conseguiu furar a retranca do Palmeiras, porque quando o time perde um jogador, naturalmente eles baixam a marcação, né? Como eles falam hoje em dia, baixa as linhas, né? Então, dessa vez, o adversário do Palmeiras conseguiu utilizar bem esse jogador a mais. O Filipão fez umas modificações interessantes, botou o Pablo dentro da área, né? Ou seja, o Palmeiras teve que abrir mais a sua marcação e o Atlético conseguiu um empate de 2-2. Depois de estar perdendo de 2-0, quando ele tomou o segundo gol, só para vocês terem uma ideia, quando o Atlético Mineiro, o Paranaense tomou o segundo gol, eles estavam com um a mais já e ainda mesmo assim tomou o segundo gol. Aí o Pablo diminuiu e o Terãs, faltando uns 3 a 4 minutos para o tempo normal se encerrar, ele conseguiu o empate. Foi uma grande partida que o Atlético Paranaense fez, na verdade. O Palmeiras também jogou bem, foi um time aplicado como sempre, destacando também a presença do Dudu, jogou muita bola. Ele teve uma bola lá que ele poderia ter definido a classificação a favor do Palmeiras. Depois de uma grande jogada, ele deixou o Gabriel Menino na cara do gol. O goleiro Bento, como eu já falei aqui, um grande goleiro, fez uma excepcional defesa. Na minha opinião, foi a defesa da classificação. Porque ali estava 2-1, se o Palmeiras faz aquele terceiro gol, dificilmente o Atlético teria força para empatar o jogo, tá? Isso foi o que aconteceu. Então já temos um time já garantido na final, que o Atlético Paranaense estará dia 29 lá no Equador. E se Deus quiser, mais tarde nós iremos garantir a nossa presença nessa grande final. Mais uma final brasileira, né? A terceira consecutiva. A Libertadores está se tornando o quintal do brasileiro, vamos dizer assim, né? Todo ano tem brasileiro nas finais, né? E às vezes até 2 brasileiros, como vem acontecendo nos últimos 3 anos. Então esperamos que o Flamengo esteja nessa final. Falando um pouquinho de bastidores, surgem rumores que o Oscar está tentando rescindir o contrato com o time chinês para que ele possa ser contratado pelo Flamengo em janeiro. Eu já havia comentado aqui no canal que isso iria acontecer, porque na minha opinião, os chineses erraram com o Oscar, disseram que ia liberar ele para jogar esses 3 meses no Flamengo e não fizeram isso. Talvez ele tenha ficado chateado, vamos dizer assim, né, com a situação e resolveu rescindir o contrato. Já falei, ele é um jogador que financeiramente já está resolvido, tem muito dinheiro, mas ainda não tem o reconhecimento aqui no Brasil a nível de títulos, de participações. Então, ele está com 30 anos, acredito que ele pense que é o momento dele vir para um grande clube e conquistar vários títulos. Então, eu acho ele escolheu o Mengão e o Flamengo estará de portas abertas para o Oscar. E tem tudo para acontecer isso. Em janeiro ele chegar no Mengão. Assim como o Michael está com desejo de voltar ao futebol brasileiro por problemas particulares. Se eu não me engano, ele perdeu a mãe e a avó recentemente por doenças. Enfim, então isso deixa ele muito abalado. Ele tem um desejo de voltar ao futebol brasileiro e em primeiro momento ele gostaria de jogar no Flamengo. São essas situações. Outra coisa que eu gostaria de passar para vocês são curiosidades, né? O Pedro atualmente está com 11 gols na Libertadores. O maior artilheiro em uma mesma edição no brasileiro é o Luizão, ex-jogador que passou Flamengo, Seleção Brasileira, Vasco, Palmeiras, entre outros. Ele fez 15 gols na mesma edição. Então o Pedro está a 4 gols do Luizão. Ele terá o jogo de logo mais e, se Deus quiser, o jogo dia 29 para tentar igualar ou até mesmo passar o Luizão nessa corrida de maior artilheiro na mesma edição de um jogador brasileiro na Libertadores.
Galera, então essas são as notícias do Mengão. Logo mais o Flamengo entrará em campo às 21h30 para garantir a sua passagem para a final da Libertadores. Antes de mais nada, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe aquele like. Aquele like bacana. Vambora, Mengão! Dali, dali, Mengo. Pra cima deles, Flamengo. Dali, 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 Mengo. Pra cima deles, Flamengo.